importantíssimo saber aonde a gente deve investir? Sim, mas é importantíssimo também saber aonde a gente não deve investir. Aqui falando em bolsa de valores, eu vou falar para vocês alguns setores que eu não gosto de olhar, eu nem perco meu tempo olhando esses setores, assim, completamente fora ali da rota, da visão que a gente quer ter com uma boa empresa, com ações na bolsa de valores. Então, bora pro vídeo. Seguinte, gente, eu já falei para vocês que a gente tem que olhar o lucro da empresa, o projeto da empresa, olhar para o passado da empresa. Então, quando você pega um banco, tem banco aí de 100, cento e poucos anos no mercado. A mesma coisa acontece com energia, que tem contratos de 35 anos, com saneamento e tudo mais. E são empresas que a gente tem uma necessidade maior por elas, né? Então, vamos comparar aí com a aviação. Pô, Gabi, a aviação é um setor perene? Sim, a gente precisa da aviação, né? A gente vai precisar sempre da aviação. Não vai ser um setor que vai sumir. Só que existem graus de prioridade do que a gente precisa. Qualquer coisa que aconteça, como aconteceu uma pandemia, a gente precisa da energia, a gente precisa do banco, mas a gente vai deixar de viajar, né? A gente vai deixar de usar, vai diminuir a demanda por passagem aérea, né? Por voos e tudo mais. Então aqui eu quero deixar muito claro para vocês que existem sim setores que são perenes, mas acontece que as empresas desses setores acabam não conseguindo ser perenes. Já vou começar aqui com um exemplo de aviação. Quando a gente olha para a aviação, gente, existem diversos fatores que interferem na lucratividade dessa empresa. Então, por exemplo, ela depende da demanda, obviamente, por passagem aérea, então ela precisa que as pessoas precisem estar viajando, ponto. Só que elas dependem também do preço do petróleo, do preço do dólar. É um setor muito caro. O custo de um setor de aviação é muito caro. Então, vocês percebam que, para ela ter lucro, tudo aqui, diversas coisas precisam andar junto, né? Precisa ter um caminho ali para que ela dê lucro. Então, o que acontece? Quando você olha para o passado de empresas de aviação, todas praticamente dão prejuízo. Muitas já deixaram o mercado. Então, isso é importantíssimo você olhar. Por quê? Porque os bancos, por exemplo, o bancão. Eu tenho 25 anos. Há 25 anos eu conheço o Bradesco, o Itaú, o Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. A Copel segue lá no Paraná. Então, assim, entendam que você tem ali uma constância na empresa. A empresa ela consegue se sustentar por muitos anos. Ao contrário de uma empresa de aviação, onde a gente já viu diversas acontecendo. Então, o setor de aviação, beleza, ele é importantíssimo, a gente precisa dele e tal, mas as empresas têm uma dificuldade em se manter no mercado por conta de tudo isso que eu falei. Então, acaba sendo um setor que a gente não olha. Gabi, você não olha nem um pouquinho ali? Não. Ponto. Outro setor também que vocês já estão cansados de ouvir falar é o varejo. Por quê, gente? Como eu falei da aviação, né? Você pega os grandes varejistas do passado, não são os grandes varejistas de hoje. E a gente vê hoje diversos já caindo. Por quê, gente? Não tem barreira de entrada, ou seja, é muito fácil da gente competir com esses varejistas, né? Principalmente quando a gente olha para Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, Ponto Frio, sabe? Que vendem aí principalmente eletroeletrônicos. Então, quando a gente olha para varejo, você fala assim, ah, Gabi, beleza, entendo que essa parte é ok. Mas quando a gente olha para uma Arezzo, para uma Renner, para um grupo Soma, que agora vai fazer fusão, né, com a Arezzo. Aí entra alguns pontos, gente, que a mesma coisa, o varejo de roupa vai continuar existindo? Vai. As empresas vão sustentar pandemias, crises, China. Esse é um ponto muito importante. Eu não estou falando que uma Arezzo, que uma Renner que são ruins. Não são. Mas, pensando em longuíssimo prazo, pensando em 20, 30 anos, eu tenho uma dificuldade de enxergar se essas empresas vão estar aí no mercado com a gente, né? Então, tem essa dificuldade. Outro ponto, quando a gente olha para varejo, a gente olha para financiamento. Então, os varejistas, eles têm muitas dívidas. Por quê? Porque eu pago uma geladeira, por exemplo, em 10 vezes, em 18 vezes, em 24 vezes. Da onde eles tiram dinheiro para ter um capital de giro ali? Eles pegam emprestado. Quando a Selic sobe
a dívida deles sobe. Então, muitos quebram, muitos não conseguem sustentar quando a gente tem uma taxa Selic muito alta. Então, isso acaba interferindo bastante também nesse comércio, nesse setor. Um varejo que talvez seja o menos pior, que eu vejo as pessoas que investem na Bolsa falando sobre, é a Vivara. O que acontece, gente? Quando a gente fala de joia, aí a gente consegue enxergar uma longevidade, né? A gente consegue enxergar ali 20, 30 anos. É algo mais específico, é algo mais luxuoso, é algo mais único. Então, tem muita gente que acaba investindo na Vivara. Mas, por todos esses motivos que eu falei para vocês, o varejo também acaba sempre saindo do meu radar, porque é uma empresa, é um setor, sim, que tende a falir. Então, vai vir sempre novas. Vem novas, explode, ganha dinheiro, depois cai. Vem novas, explode, ganha dinheiro, depois cai. Então, assim, para longuíssimo prazo, que é a nossa prioridade numa carteira de investimentos, o varejo acaba ficando um pouco de fora. Logo após isso, nós temos turismo. O que acontece, gente? Além de o turismo aí mesmo que não ser nada perene, por quê? Porque uma agência de turismo hoje não faz muito sentido, porque as pessoas fecham pacotes com elas mesmas, né? Pela internet elas conseguem fazer tudo. Então o turismo acaba sofrendo muito com dólar, com problemas de saúde, como aconteceu na pandemia. Então o turismo acaba sempre ficando por último em opções ali das pessoas gastarem dinheiro. E a mesma coisa que acontece com o varejo. Quando a gente vai comprar uma viagem ali, um pacote de turismo, é muito difícil uma pessoa pagar à vista. Ela vai parcelar. E então o turismo tem um problema aí também com dívidas, de pegar dinheiro emprestado para conseguir ter capital de giro, né, para se sustentar enquanto as pessoas estão pagando parcelas e acabar sofrendo muito mais. Então, assim, o turismo é bem autoexplicativo, né, gente? Acaba não sendo uma prioridade, muitos fatores interferem ali. A gente tem a internet agora também que vem para dificultar essas agências de turismos. E se você olhar para trás, grandes agências não existem mais. E então, assim, é um setor que a gente também não olha nem um pouco. Outro setor é de construção, né? Tem várias construtoras aí na Bolsa de Valores que também sofrem muito, tanto com inflação, Selic alta, e também é cíclico, né? O setor de construção, principalmente construção de casas, né? Onde a gente vem com muita construção, aí satura, aí entra numa crise, entra numa recessão, né? O setor ali entra numa crise imobiliária. Então, assim, também é algo que oscila muito, demanda de muitas coisas e a gente acaba também não olhando. Então, eu falei aqui para vocês de aviação, turismo, varejo e construção. Existem outros setores que a gente também acaba não olhando muito? Existem. Mas eu vou deixar também aí para um próximo vídeo. Esses eu acho que são os principais, que tem em maior volume assim na Bolsa de Valores, né? Varejo, por exemplo, tem várias. Para você ficar de olho e tomar cuidado aí quando você for investir o seu dinheiro. Ah, mas eu gosto da Arezzo. Ah, mas eu gosto da CVC. Tome cuidado, tá? Tome cuidado porque as ações, né, a Bolsa de Valores não tem sentimento com você, então você não tem que ter sentimento com a Bolsa de Valores, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Se inscreva aqui no canal para me ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.